o processo legislativo e as maiorias no Congresso Nacional. O processo legislativo no Brasil segue uma estrutura bem definida pela Constituição Federal de 1988, especialmente quando se trata de aprovação de leis ordinárias e complementares. Para entender melhor como funcionam as votações no Congresso Nacional, é necessário compreender alguns conceitos fundamentais como quórum, maioria simples e maioria absoluta. No contexto da Câmara dos Deputados, para que uma votação possa ser iniciada, é imprescindível que haja a presença de pelo menos a maioria absoluta dos deputados. Atualmente, a Câmara conta com 513 deputados, o que significa que a maioria absoluta equivale a 257 deputados presentes. Já no Senado Federal, composto por 81 senadores, a maioria absoluta corresponde a 41 senadores. Esses números garantem que as votações só ocorram com a presença de um número mínimo de parlamentares, assegurando a representatividade necessária para deliberar sobre projetos de lei. Uma vez atingido o quórum mínimo de presença, passa-se a análise do tipo de maioria exigida para a aprovação ou rejeição de um projeto. A maioria simples, também chamada de maioria relativa, é a forma mais básica de aprovação. Nesse caso, a aprovação depende apenas da maioria dos votos válidos entre os parlamentares presentes, excluindo as abstenções. Por exemplo, se 257 deputados estiverem presentes na Câmara e 157 votarem sim, 80 votarem não e 20 se abstiverem, o projeto será aprovado com base nos votos sim, mesmo que o número de abstenções seja expressivo. A maioria simples não é um número fixo como a maioria absoluta. O número de votos necessários para a aprovação varia de acordo com a quantidade de parlamentares presentes e que efetivamente votam. Essa característica flexível da maioria simples faz com que, teoricamente, um projeto possa ser aprovado com um único voto sim, desde que todos os outros parlamentares se abstenham de votar. Por outro lado, a maioria absoluta exige um número fixo de votos para a aprovação. Por exemplo, para aprovar uma lei complementar, é necessário obter o voto favorável de pelo menos a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, independentemente do número de parlamentares presentes na sessão de votação. Esse quórum mais elevado reflete a importância das leis complementares, que geralmente tratam de assuntos de maior relevância ou complexidade. Além disso, a Constituição Federal de 1988 prevê situações em que quórums ainda mais rigorosos são exigidos, como nas emendas constitucionais. Para aprovar uma emenda, é necessário o voto favorável de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação. Esse procedimento mais rígido demonstra a dificuldade de modificar o texto constitucional, garantindo estabilidade ao ordenamento jurídico. Agora, quando se trata da votação de projetos de lei ordinária, a maioria simples é a regra geral, salvo disposição constitucional em contrário. Por exemplo, a votação de uma lei ordinária pode ocorrer com base no critério da maioria simples, desde que haja o quórum mínimo de presença. O texto constitucional deixa claro que, na ausência de previsão específica que exija maioria absoluta ou qualificada, a maioria simples será suficiente para a deliberação. Outro ponto importante no processo legislativo é a questão das abstenções. Mesmo que um parlamentar registre presença na sessão, ele pode optar por não votar nem sim nem não. Essa abstenção não interfere diretamente no resultado da votação, mas ela é considerada para o cálculo do quórum de presença. Portanto, ainda que um grande número de parlamentares se abstenha de votar, o projeto poderá ser aprovado ou rejeitado com base na maioria simples dos votos válidos. A flexibilidade da maioria simples torna esse tipo de votação relativamente fácil de manipular, pois permite a aprovação de um projeto com um número reduzido de votos favoráveis, desde que haja um número suficiente de abstenções. No entanto, essa mesma flexibilidade é essencial para a celeridade do processo legislativo, especialmente em um sistema democrático que busca conciliar a agilidade da criação de leis com a necessidade de representatividade. Além das votações, o processo legislativo também envolve a questão da iniciativa legislativa, ou seja, quem tem o direito de propor projetos de lei. A Constituição Federal de 1988 elenca uma série de legitimados para apresentar projetos de lei, incluindo o Presidente da República, os deputados e senadores individualmente, as comissões das casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e até o próprio cidadão, por meio da iniciativa popular. A iniciativa popular é uma forma de participação direta da sociedade no processo legislativo. Para que um projeto de lei de iniciativa popular seja apresentado ao Congresso Nacional, é necessário que ele seja subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada estado.
Embora a iniciativa popular seja um importante instrumento de democracia participativa, na prática, é difícil mobilizar a quantidade necessária de assinaturas, especialmente porque essas assinaturas precisam ser colhidas fisicamente. Uma vez apresentado, o projeto de iniciativa popular não tem tratamento preferencial no Congresso. Ele pode ser analisado, modificado ou até mesmo rejeitado como qualquer outro projeto de lei. A única proteção concedida ao projeto de iniciativa popular é que ele não pode ser rejeitado por vício de forma, ou seja, não se pode alegar que o cidadão comum, ao apresentar o projeto, desconhecia as técnicas legislativas adequadas. Em resumo, o processo legislativo brasileiro é um mecanismo complexo, que equilibra a representatividade democrática com a celeridade necessária para a aprovação de leis. As maiorias simples, absolutas e qualificadas desempenham papéis fundamentais nesse processo, determinando o quórum e o tipo de aprovação exigida para diferentes tipos de leis. A iniciativa popular, embora importante, enfrenta desafios práticos que limitam sua efetividade, mas continua sendo uma ferramenta essencial para a participação direta dos cidadãos no processo legislativo. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!